E vamos lá. Show de bola. Então vamos continuar, pessoal. Vamos continuar estudando, vamos continuar falando de transistores, vamos continuar falando de amplificadores, tá? Deixa eu só ajeitar meu setup aqui um pouco. Essa coisa de tecnologia é difícil. Tá, vamos lá. O que é a aula de hoje, pessoal? Tá? Hoje a gente vai continuar basicamente aquela conversa que a gente começou na aula passada, e vamos dar o primeiro passo em direção à análise de circuitos, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai dar uma breve recapitulada ali do que a gente falou da última aula, tentar afirmar melhor esse conceito na cabecinha de vocês aí, e a gente já vai definir a necessidade e o que é o chamado modelo RE do transistor, tá? Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa, eu quero ressaltar para vocês o que a gente estava vendo, né? O que significa, onde que está a nossa análise aqui? Peraí. Onde que está a nossa análise? O que a gente vai CDT aqui na disciplina, tá? Então, o que a gente estava falando? Que existe amplificadores, né? Circuitos amplificadores, é uma forma de tu manipular a energia elétrica, tu amplificar sinais, né? E a gente estava conversando sobre uma estrutura básica de amplificação, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, onde basicamente o que esse circuito aqui faz, né? Esse circuito extremamente simples aqui, óbvio que um circuito prático é um pouco mais complexo que esse, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? A gente vai ter... Professor, o senhor está apresentando alguma coisa? Não Vixe, vocês não estão vendo? não está aparecendo nada aqui. Só o senhor. Olha só. E por que vocês não me falaram isso antes? Olha aí, ó. Culpa de vocês. Aí, tá. Vocês não estavam vendo nem o primeiro slide da apresentação? Não, a gente não viu nada. Não. É que agora que o senhor falou que dos exemplos ali que eu vi. Tá certo, obrigado pelo feedback aí, tá, pessoal? Esse aqui era o nosso primeiro slide, tá? Com a, com a dica do dia, tá? O podcast lá que vocês estavam escutando no início ali, tá? Tem alguns episódios lá, vão lá no Spotify, dão uma olhada, tá bom? Quer ver o resto da conversa com a engenheira Priscila? Dá uma olhadinha lá, bem interessante, tá? Tem com engenheiros de diferentes áreas lá. Quem não conhece ainda, dá uma olhadinha lá. Tem alguns episódios no YouTube também, eu não botei todos ainda, tá? Mas procura lá no... Esse aqui, vai estar o link aqui para vocês no PDF depois, tá? Então, vamos adiante, que eu estava falando, né? A gente vai falar do modelo RE e reforçar o que a gente comentou na última aula com relação à aplicabilidade dos conteúdos que a gente vai ver, tá? E daí eu estava mostrando essa imagem aqui para vocês, tá? Onde amplificador, né, o amplificador, de fato, assim, o que ele vai fazer? O que os circuitos amplificadores fazem? Eles têm por função, né, manipular a energia de uma fonte e sintetizar um sinal de saída amplificado com relação ao sinal de entrada, né. Então, basicamente, o que um amplificador faz, ele vai drenar energia de uma fonte, né, então, quando eu gosto sempre de fazer o paralelo com o som do carro, né, porque fica mais visível que ele puxa a energia da bateria, que aqui para nós é o VCC, e ele fornece para um alto-falante, tá? Então ele está manipulando a energia da bateria e fornecendo para o alto-falante, tá? Só que para isso aqui fazer sentido para nós, o amplificador tem que fornecer para o alto-falante aquele sinal proporcional ao som, né? Proporcional à fala, proporcional à música. E como que ele sabe o formato de onda do som ou da música que ele tem que amplificar? Ele sabe através do sinal de entrada, né? Onde aqui está representado um sisteminha pré-histórico de música, não sei se vocês já tiveram contato com esse sistema aqui, mas isso aqui reproduz músicas, tá? Aqui dentro tu podia guardar até 200 megas de música, não sei se vocês estão familiarizados com isso. Mas um circuito amplificador, ele extrai a informação, né, um sinal de entrada, e ele drena energia de uma fonte e fornece essa energia para a carga, sendo um reflexo do sinal de entrada. Tá? Esse aí era até pendrive, né? Esse aí servia de tudo, era muito bom. Incríveis 200 mega.
Tá? E daí o que, que a gente vai conversar, tá? Eu quero que vocês lembrem sempre desse conceito, né? Que o amplificador, ele não puxa energia do sinal de entrada. O amplificador, ele puxa energia da fonte, da bateria, da fonte que tu estiver alimentando. A única coisa que serve o sinal de entrada é para dar o shape, para dar a forma como que essa energia que tu está drenando da fonte vai ser ofertada para a carga, tá? Então, essa é a estrutura genérica de um sistema de amplificação, tá? Aqui, claro, não necessariamente é música, mas pode ser um sensor, por exemplo, tá? Um sensor que gera um sinal muito baixo, ou, por exemplo, aquele sensor de eletrocardiograma, né, que é uma amplitude muito baixa, e tu precisa amplificar ela para fornecer aqui, digamos, para um sistema digital de processamento, né, uma entrada AD de um microcontrolador, por exemplo. Então é isso que o amplificador faz, né, ele puxa a energia de uma fonte e fornece para a tua carga com base no formato que o sinal de entrada está te informando. Tá? Então é essa estrutura aqui que a gente vai CDT o nosso estudo, tá? Essa estrutura de amplificação. Então, quando tu bate o olho nisso aqui, tu tem que lembrar que esse sinal de entrada aqui é um sinal de informação. Aqui a gente sempre representa por um seno, mas não necessariamente é uma fonte senoidal, é a informação que tu estiver recebendo naquele instante, né? Seja a saída do sensor, seja a saída de um MP3, como estava o exemplo ali, né? Aqui é a tua informação, é o teu sinal de entrada. A gente vai tratar durante toda a disciplina como uma forma seno puro, tá? Esse VI aqui. Mas é o que for, né? Se é a resposta do sensor que tu está medindo, ele está medindo senoidal, beleza. Ele está medindo CC, né? Está medindo CC, tá? E assim vai. Então você tem que lembrar que esse circuito aqui, ele está drenando energia desse VCC, tá? Dessa fonte de alimentação, seja algumas baterias, seja pilha, seja um retificador com filtro capacitivo, né? Que vocês já aprenderam lá em dispositivos 1 a montar uma ponte retificadora para transformar CA em CC, tá? E assim vai. E aqui a gente representa a carga, que naquele exemplo anterior ali era um alto-falante, a gente representa quem a gente está alimentando por RL. O amplificador, de fato, ele está aqui no meio, né? É o circuito de polarização em torno do transistor. Isso aqui não faz parte do amplificador, isso aqui é o sinal de entrada, certo? Que vai servir de referência para o amplificador sintetizar o sinal de saída. E o RL ele não é um resistor físico lá. O RL ele representa aquilo que tu está alimentando. Pode ser um alto-falante, pode ser outro estágio de amplificação, pode ser, por exemplo, tu quer alimentar uma lâmpada rítmica, pode ser uma lâmpada, aquilo ali. Enfim, o RL é uma representação, tá? Ele não é um resistor físico, diferente do RB e do RC. Esses dois resistores, sim, são resistores de polarização. São resistores físicos ali no teu amplificador. Tá bom? Então, essa é a estrutura que a gente vai trabalhar, tá? Definido, dado nome aos bois aqui, o que eu quero fazer primeiro? Eu quero recapitular aquela primeira análise que a gente fez. Num primeiro momento, vamos CDT, então, no que é o amplificador de fato, que é esse circuito que está aqui no meio, ó, tá? O que é esse circuito amplificador? Então, num primeiro momento, vamos dar uma esquecida no que é o sinal de entrada e vamos dar uma esquecida na carga, tá? Vamos pensar só nesse circuito do meio aqui. O que eu quero contextualizar aqui para vocês? Basicamente, o que eu acabei fazendo de afoito na última aula, tá? Que é o seguinte... o que a gente tem aqui? Isso aí que está representado na tela para vocês, isso aí é um circuito amplificador, tá? E qual que é o princípio de operação desse cara? O princípio de operação disso aqui é que esse sinal aqui, ó, é o nosso sinal de saída, esse sinal aqui que a gente vai medir, tá? Eu gosto de pensar em algumas formas de encarar isso aqui, tá? Se tu imaginar aqui, ó, antes de eu falar dos valores de tensão e tal, mas se tu pensar aqui, ó, aqui tu tem a tua fonte de alimentação, o VCC, certo? Ele está sendo aplicado nesse ramo aqui, ó, em relação à referência, tá? Nesse caso aqui, tu tem só o resistor de coletor e tu tem esse elemento aqui, que é o transistor, no meio do caminho, certo? Deixa eu pegar o canetinha aqui para nós escrever de novo. Então, o que a gente tem? Daqui de cima, ó, daqui de cima até aqui embaixo, tu tem o VCC completo, né? Tu tem toda aquela energia que a bateria é capaz de te fornecer, tá? Lembra, é como se fosse todo o potencial que tu tem de exercer um trabalho. É esse VCC aqui, é tudo que tu tem. É como se fosse um bloco de argila completo. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse VCC e está dividindo basicamente em duas parcelas, ó. A gente está dividindo uma parcela que fica em cima do RC
e uma parcela que fica aqui em cima do transistor, tá? Se tu pensar em modo grosso aqui, grosseiramente, tu tá fazendo um divisor de tensão do VCC, onde parcela desse VCC fica nesse resistor aqui, eu vou chamar de VRC, que é a tensão em cima dele, e parte fica aqui nesse transistor, que eu vou chamar de VCE, tá? Então quer dizer que a tensão daqui de baixo até aqui em cima é VCC. Só que um pedacinho dela, ou parte dela, ficou em cima do transistor, VCE, e outra parte ficou em cima do RC, tá? Então, tu dividiu esse VCC em duas partes agora. Então, aqui na saída, ó, vamos dizer que essa aqui é a tensão VC, tá? Eu posso, digamos, dizer que essa tensão VC, ela tem esse formato aqui, ó, em função do tempo, tá? Imagina que essa linha aqui é bem reta, tá? Que é o eixo, tá? Aqui, aí, dificuldades em desenhar, tá? VC, ó. VC em função do tempo, agora tu tem que ela é um valor aqui, ó, que na real é uma parcela do VCC, né? Então, digamos, deixa eu redesenhar isso aqui, vamos dizer que seja isso aqui, ó. Deixa eu pegar duas cores de caneta aqui, vamos ver se eu consigo representar melhor o que eu quero falar, tá? Então, vamos dizer que aqui em cima, ó, é o valor do VCC, tá? Que é tudo que tu tem, tá? É tudo que está sendo lá na tua bateria, a tensão completa que tu tem na tua bateria, e aqui, assim, digamos que é o quanto daquele VCC que tu está fornecendo, que é o nosso VCL, tá? Aqui nesse ponto tem parte dessa energia, tá? O que tu está fazendo? É como se tu pegasse lá a madeira e cortou no meio e vai trabalhar só com metade. A gente vai trabalhar só com esse metade aqui, só com o VC, só com esse VC aqui, tá? Então, isso aqui, ó, essa tensão aqui é como se fosse um divisor de tensão regulável, tá? Porque tu dividiu o VCC em duas partes, uma parcela ficou no RC e uma parcela ficou no VCE. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque a gente sabe que esse VCC aqui, ele é capaz de variar essa tensão VCE de acordo com a polarização. Então, de acordo com a corrente que eu injeto aqui na base, ó, vocês sabem o quê? Que de acordo com a corrente que eu injeto na base, a corrente que vai fluir aqui nesse resistor, que é a corrente que flui lá no circuito, lá no transistor, né? Essa corrente aqui vai mudar. Se essa corrente IB aqui aumenta, essa IC aqui vai aumentar, né? Lembram disso? Lembram? Deixa eu escrever aqui embaixo até, ó. IC é igual a beta IB. Lembram desse princípio de funcionamento. Então, o que acontece? Vocês sabem que se a gente mudar o valor da IB, vai mudar o valor da IC, ou seja, vai mudar a corrente que desce aqui nesse transistor. Se mudar a corrente que desce nesse transistor, significa que muda a corrente que desce nesse resistor aqui. Se muda a corrente nesse resistor, muda a tensão em cima dele. Se muda a tensão em cima dele, se mudou essa tensão aqui, vai ter que mudar o de baixo, porque a soma daqui da referência até lá em cima é VCC, e isso é constante. Isso é a alimentação, é a fonte que tu tem, é a bateria. Então, se eu aumento, ó, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui, ó. Se eu aumento a corrente de base, né? Vamos botar assim, ó, se eu aumento a corrente de base, né? Vou lá e dou uma variaçãozinha nessa corrente de base, aumento ela um pouquinho. Se eu aumento ela um pouquinho pelo nosso comportamento do transistor, a gente sabe que essa corrente de coletor aqui vai aumentar um pouquinho também. Se aumentar essa corrente de coletor, vai aumentar essa corrente no resistor aqui. Ela vai aumentar um pouquinho também. Se a corrente que passa nesse resistor aqui aumenta, significa que a tensão em cima desse resistor vai aumentar também, né? Aumenta a corrente no resistor, aumenta a tensão em cima dele. Mas, ora, se aumentou a tensão em cima desse resistor aqui, ó, VRC, o que acontece com essa tensão VCE aqui? Para que ela aumente, essa aqui tem que diminuir, vocês concordam? Vocês enxergam isso? Que a tensão em cima desse cara aqui vai diminuir, porque a soma daqui de baixo até lá em cima é VCC. Né? Eu acho que vocês viram essa equação aqui. É igual a tensão no resistor RC mais a tensão no transistor VCE. Tá? Então, se aumenta a corrente de base, ó, se aumenta a corrente de base, vai aumentar a corrente de coletor. Se aumenta a corrente de coletor, vai aumentar a corrente que desce nesse resistor. Se aumenta a corrente nesse resistor, aumenta a tensão em cima dele. Bom, mas se aumenta a tensão em cima dele, por consequência disso aqui, a tensão em cima desse cara vai diminuir. E daí o que tu tem? Tu tem o seguinte comportamento. Se eu vier aqui desenhar, por exemplo, né, o comportamento de IB, aumentei IB, né, então, por exemplo, assim, ó, aqui é a corrente de base, ó, vamos dizer que essa aqui seja a corrente de base.
Ah, eu aumentei um pouquinho a corrente de base, né? Eu fiz a corrente de base aumentar um pouquinho. Fiz a corrente de base aumentar um pouquinho. Aumentou um pouquinho, né? Ela vinha constante lá na polarização e eu aumentei a corrente de base um pouquinho. Aconteceu todo esse procedimento que a gente falou aqui, ó. Aumentei a corrente de base, então aumentou a corrente de coletor, então aumentou a corrente nesse resistor, então aumentou a tensão nesse resistor, logo diminuiu a tensão VCE. Então o que acontece com o gráfico do VCE? Ele vinha lá no ponto tradicional dele, opa, quando começou a aumentar a corrente de base, começou a diminuir o VCE. Começou a diminuir o VCE, diminuir o VCE. E se eu diminuir a corrente de base? Bom, daí o VCE vai aumentar de novo. E se eu ficar aumentando e diminuindo a corrente de base? Então eu vou ter um VCE fazendo isso aqui. Então o que está acontecendo aqui? Tu está gerando um sinal de tensão, VCE, tu está gerando esse sinal de tensão, que ele é um reflexo dessa corrente de base, da variação dessa corrente de base. Né? Tu está mostrando um reflexo lá na frente. Só que esse VC aqui, ele é uma parcela do VCC, é uma parcela da fonte de alimentação. Beleza? Então, o que tu aprendeu até agora? Tu aprendeu a botar nesse valor fixo aqui, ó. Tu aprendeu a botar naquele valor fixo, desconsiderando as variações. Tu aprendeu a só dizer que ele vai ser nessa linha aqui, ó. Tu não tá, até então, tu não estava considerando essas variações em torno da linha reta aqui, que a gente chamava de ponto quiescente. Tu colocava o transistor a operar naquele ponto, ou seja, tu dizia, o VCE vai ficar parado nesse ponto aqui. Agora a gente vai começar a estudar essas perturbações na corrente de base que geram perturbações na tensão de saída. Mas para que serve tudo isso? Isso tudo serve porque essas variações de corrente de base, elas vêm do nosso sinal de entrada. É o nosso sinal de entrada que vai introduzir essas pequenas variações que a gente acabou de conversar aqui. Então, tu vai ter aqui, por exemplo, seja a resposta de um microfone, ou seja um sinal senos, enfim, seja o que for que a gente vai colocar aqui, um pequeno sinal de entrada. Esse pequeno sinal de entrada, ele vai vir aqui na base e vai variar a corrente de base desse transistor. E essa variação de corrente de base aqui vai surtir um efeito lá no VCE em torno do ponto de operação. Então, a gente tinha aqui o VCE no VCE quiescente, e agora tu está perturbando aqui, ó, tu está perturbando a corrente de base, então acontece uma perturbação em torno do VCE quiescente. E essa perturbação em torno do VCE quiescente, ela é um reflexo dessa perturbação na corrente de base. Só que essa corrente de base, a perturbação na corrente de base, vem lá do teu sinal de entrada. Então imagina que isso aqui é um microfone, e daí tu tá falando no microfone tá saindo um sinal elétrico variante no tempo, esse sinal variante no tempo é isso aqui, ele tá entrando em cima da base, em cima do ponto quiescente da base, tá perturbando a corrente de base, que por sua vez está perturbando a corrente de coletor, que por sua vez está perturbando o VCE. Tá, e aí que a gente vai coletar lá na saída do teu transistor, aqui na saída do transistor, a gente vai coletar essa perturbação e fornecer ela para nossa carga. Então, por isso que a gente tem o resto do circuito aqui, que ele extrai do VCE, olha aqui, através do capacitor, ele extrai do VCE só a perturbação. Então, no VCE tu tem isso aqui, quando passa pelo capacitor, tu vai ter só a variação, né? Como se tu puxasse ele para baixo aqui no eixo, né? Então, aqui tu teria tensão na carga, digamos que seja VL, por exemplo, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Até dispositivos 1, tu definiu o ponto quiescente, tu definiu o valor médio do VCE. Tu disse, o transistor vai trabalhar nesse lugar do gráfico, tá? Ele vai trabalhar nessa altura aqui do meu gráfico, ó. Ele vai trabalhar ali, certo? E agora tu tá dizendo o quê? Bom, agora eu vou fazer essas perturbações aqui, ó. Eu vou colocar um sinal de entrada que vai gerar uma perturbação na base, que por sua vez vai gerar uma perturbação no VCE. E essa perturbação no VCE, ela tem o mesmo formato, a mesma forma de onda dessa perturbação na entrada. No entanto, com uma amplificação de tensão, né? Uma amplitude maior. E uma coisa, de novo, ó, que eu quero que fique muito claro, que essa tensão que tu tá pegando aqui na saída, ó, ela é uma parcela, é um pedaço dessa tensão VCC, certo? Ela não vem lá do teu microfone, não é o teu microfone que alimenta o teu alto-falante. É a fonte de alimentação do teu amplificador, tá?
Nesse sentido ainda, tem aquele famoso gráfico que a gente sempre desenha, né? Uma forma gráfica de representar isso, que é muito interessante, é aquele gráfico que eu tinha desenhado na última aula para vocês, que ele relaciona o valor da corrente de coletor com o valor tensão coletor-emissor do transistor, tá? Esse gráfico aqui é muito interessante de observar ele, o que ele traz para nós, né? Ele traz o seguinte, o teu transistor, ele estava operando num ponto quiescente, antes da gente introduzir essas variações, ou seja, ele tinha um valor quiescente aqui, sei lá, 10 volts, imagina que a fonte era 20 volts, o VCE quiescente, digamos que era 10, era na metade da capacidade de sintetização, tá? Ele podia gerar até 20 na saída, o nosso amplificador, porque ele é alimentado com 20. Então, digamos que eu estava em 10 volts aqui, tá? Só uma suposição. Estava com 10 volts e digamos que ele tinha uma corrente lá, sei lá, 10 miliamperes, tá? De corrente quiescente, né? Corrente de coletor quiescente. Esse aqui era o ponto de operação, tá? Ele estava paradinho ali. Antes de eu introduzir essa variação na base, ele estava paradinho. Mas o que aconteceu quando eu aumentei a corrente de base? No momento que tu aumentou a corrente de base, né, que tu botou essa perturbação no sinal de entrada, que gerou uma perturbação na corrente de base, digamos que ela era 1 miliampere, agora ela está subindo a 1.1 e descendo a 0,9, ela está oscilando essa corrente de base. Se a corrente de base está oscilando, aquilo que eu falei, ela gerou uma oscilação na corrente de coletor. Se ela gerou uma oscilação na corrente de coletor, a gente observa isso graficamente aqui, ó. A gente estava no ponto quiescente, 10 mil, agora ela vai oscilar em torno desse ponto quiescente. Essa oscilação, quando a gente leva lá para o ponto quiescente, na real, esse ponto ele vai oscilar em cima da nossa reta de carga, tá? Que eu acredito que vocês estudaram a exaustão lá em dispositivos 1, tá? Ele vai oscilar em cima da reta de carga. Então, quer dizer que quando aumentar a corrente de coletor, ó, quando ela oscilar em torno do ponto quiescente, significa, na real, que o ponto quiescente está subindo um pouquinho na reta de carga e descendo um pouquinho na reta de carga. É como se tu fosse lá no ponto quiescente e desse um peteleco nele. E daí ele vai oscilar em torno do ponto quiescente, né? Ele fica sacudindo para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Da onde que vem essa oscilação? Vem da oscilação da corrente de base, tá? Da onde é que vem a oscilação da corrente de base? Vem desse sinal de entrada que tu tá colocando aqui, tá? Que, de novo, esse sinal de entrada pode ser o teu MP3, pode ser um sensor, pode ser microfone, enfim, tá? E aquele primeiro capacitor ali, professor, qual é a função dele ali? Esse aqui é justamente para essa oscilação aqui, porque ela é uma oscilação em torno de 0 volts, né? Então, por exemplo, ela é 0 volts e é uma oscilação aqui, que ele sobe 1 milivolt para cima e desce 1 milivolt para baixo. É um sinal AC, beleza? Esse capacitor que está aqui, ele serve para esse sinal se sobrepor ao sinal VBE que tu tem aqui, ó. Tu já tem um sinal lá, VB quiescente, né? Digamos que o VB seja isso aqui, ó. Ah, não sei. Nessa polarização aqui eu sei que é 0,7, tá? Essa aqui eu sei, mas no divisor de tensão pode ser outro valor. Então, tu já tinha aqui, por exemplo, um valor, já tinha um valor VB quiescente, tá? Vou botar um Qzinho aqui até para dizer isso. Tu já tinha esse valor VB quiescente, mas agora tu quer sobrepor um sinal em cima dele, né? Então, esse sinal de entrada aqui, para sobrepor esse aqui, ó, para sobrepor, esse capacitor aqui, ele está aqui para somar na tensão de entrada. Então, esse capacitor está carregado na mesma tensão do VB. Então, por exemplo, imagina que aqui nessa polarização é 0,7 volts, tá? Antes de pôr qualquer perturbação, né? Porque é a queda da base para o emissor só, tu não tem polarização do emissor. Então, é 0,7 volts. O que esse capacitor vai fazer? Ele vai se carregar com 0,7 volts. E daí o que acontece? Esse sinal aqui, ó, ele sobrepõe, quando tu fizer a malha daqui até aqui, ó, ele soma naquele 0,7. E ele não aterra a base, ele soma, ele acresce na base. Tá entendendo mais ou menos? Mais ou menos, não? Sim, sim. Tá? Então esse capacitor aqui, ele serve para esse sinal de entrada, ele sobrepor o sinal, o valor de tensão que já estava na base. Nesse caso aqui é 0,7. Mas lá na polarização por divisor de tensão, depende do teu R1 e do teu R2. Né? Então ele está ali para carregar com aquele sinal que estava, com aquele valor quiescente da base. Daí, em cima do valor do capacitor, ele vai oscilar com o sinal de entrada. Tá? Para isso que existe esse capacitor aqui. E o que está aqui é mais claro de ver, né? Porque ele extrai o valor CC. Esse aqui ele coloca, né, um valor CC, né? E esse aqui extrai o valor CC, basicamente, né? De modo grosso dá para dizer isso.
Mas voltando ao raciocínio aqui, no momento que tu botou essa perturbação na entrada, né, essa perturbação, então, ela vai sobrepor ao sinal de base, e essa perturbação vai refletir uma perturbação decorrente de coletor, que a gente estava olhando aqui, ó, que essa corrente de coletor vai aumentar e descer, vai aumentar e diminuir em torno do quiescente. Essa perturbação no eixo Y aqui vai resultar nesse ponto sacudindo na reta de carga. Né? Lembrando que esse aqui é o ponto quiescente. Vai sacudir em torno do ponto quiescente em cima da reta de carga. Se isso aqui acontece com o ponto, ele vai refletir lá no VCE, aquela oscilação que nós estávamos conversando. Ó, ele vai oscilar aqui também. Ó. O VCE vai aumentar e diminuir. Tá? Então, quando a gente coloca uma perturbação na base aqui, essa perturbação resulta numa perturbação de saída. Tá? E como que isso a gente encara graficamente? Esse gráfico aqui é muito importante para observar isso, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, depois dessa riscaria toda que eu coloquei aqui, ó, certo? O que está acontecendo aqui é isso, beleza? Tu polarizou o LCC, ou seja, tu botou o ponto de operação aqui, certo? Lá em dispositivos 1, tu disse, ele vai trabalhar aqui. Agora, em dispositivos 2, a gente vai pensar, como que se comporta essas variações? Essa variação aqui, esse ponto sacode em torno do ponto quiescente, mais rápido ou mais devagar? O quanto que ele sacode em função da variação do IC? Né? Dependendo do VI, como que acontece essa amplificação? Né? No VO, tu vai ter quanto lá? Tu vai ter quanto aqui na saída? Então, a gente está interessado em responder algumas perguntas, principalmente relacionadas a esse sistema. O quanto que ele amplifica? A frequência dessa perturbação de entrada altera o quanto que ele amplifica ou não altera? Né? Então, a gente está interessado em responder essas perguntas para diferentes circuitos amplificadores. Basicamente, o que a gente quer aqui na real é desenvolver uma metodologia genérica, e daí a gente aplica essa metodologia em alguns circuitos, e daí vocês estão tampinha para aplicar essa metodologia em outros, tá? Quero que fique claro aqui o que está acontecendo no circuito, tá? Cadê a carga? Tá ali. Eu quero que fique claro aqui o que está acontecendo nesse circuito. Mais ou menos? Vocês viram, né, reta de carga, viram ponto quiescente, viram polarização, tudo isso vocês estão manjando, né? Não estou viajando. Qualquer coisa vão perguntando. Vocês não estão viajando demais aqui, né? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Não adianta ficar falando pro nada aqui e vocês achar que entende depois, porque depois não entende, tá? Beleza. Top. Vamos adiante então, tá? Então isso aqui é o que está acontecendo agora, tá? É isso que está acontecendo nos circuitos com transistor. E a gente quer agora achar essas relações, né? Quer achar o quanto que é a amplitude do sinal de saída, né? Então se eu vier aqui, ó, e destacar nessa forma de onda, se a minha caneta funcionar, aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero saber o quanto que amplificou aqui, ó, quanto que é essa amplitude em relação à amplitude do sinal que eu coloquei aqui na entrada. Ele muda a fase, não muda. Eu quero saber outra coisa muito importante que eu não falei ainda, que é o seguinte, esse meu circuito amplificador, ele vai drenar a corrente de quem está gerando sinal ou não vai? Existe essa corrente ou não? Quanto que é? Ele drena mais ou drena menos? Para cada circuito, para cada tipo de circuito amplificador, como que é essa corrente que ele drena do meu circuito que gerou o sinal, né? Porque tem sensores que tu não pode carregar ele, que tu não pode drenar a corrente, e aí tu tá interessado em outro tipo de amplificação, tá? Então tem algumas características bem pertinentes aí que a gente quer saber quantificar para cada tipo de amplificador, tá? E daí esse gráfico que eu acabei de desenhar ali para vocês em cima, tá aqui, ó, de uma forma mais didática, digamos assim, né, mais organizada, a corrente de coletor, ó, em função da tensão coletor-emissor, tá? Então, tu tem o ponto quiescente representado aqui, que tu já aprendeu a observar isso, né, a definir, melhor dizendo, esse ponto quiescente aqui, e daí aquilo que eu estava falando para vocês, né, em cima da reta de carga, ó, em cima da reta de carga, esse ponto ele vai oscilar. Por que que ele oscilou? Porque tu aplicou uma variação de corrente de base, né? Essa variação de corrente de base, ela, na real, ela fez esse ponto sacudir, porque ela resulta numa variação de corrente de coletor, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, a corrente de coletor, né? A corrente de coletor é beta IB,
certo? É beta e B. Deixa eu botar tudo maiúsculo aqui. É beta e B. Então é aquilo que eu estava falando, né? A gente introduz uma ondulaçãozinha aqui, essa ondulaçãozinha aparece aqui, que vai gerar uma ondulação decorrente nesse cara aqui, que por sua vez vai gerar uma ondulação de tensão em cima desse cara, e a gente coleta ela através do capacitor de saída, tá? E isso aí a gente vê graficamente aqui, né? Oscilando em torno do ponto quiescente, a corrente de coletor oscilando, aqui ó, chabão, o ponto sobe e desce, resulta num VCE oscilante também. Beleza, tá? Pensem nisso, é isso que está acontecendo, é essa o nosso ambiente de análise. Agora a gente quer olhar esse circuito e quer saber calcular esses valores. Quanto que ele amplifica, né? Quanto que ele puxa de corrente? Qual que é a corrente máxima que ele consegue fornecer? Qual que é a influência da frequência desse sinal, né? Então essas respostas que a gente quer obter. E para obter essas respostas, a gente vai fazer uma coisa chamada análise AC, né? Por que análise AC? Se tu olhar aqui, ó, todos esses sinais aqui que a gente está conversando, que eu estou chamando a atenção para vocês, ó, o sinal de entrada que a gente tem interesse, o sinal de saída que a gente tem interesse, isso aí são variações AC, são perturbações em torno do ponto quiescente. São variações, que tem variação para cima e para baixo, aqui que a gente está falando, ó, em torno do ponto quiescente, a gente vai oscilar para cima e para baixo. Então isso são variações AC, né, elas estão sobrepostas num valor CC, mas a gente está interessado na relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, e esses sinais são AC, né, eles são variantes no tempo AC. Então, por exemplo, isso aqui, se é a resposta de um microfone, ele vai oscilar que nem o som, né, positivo e negativo, a tensão de saída aqui que tu fornece, por exemplo, a um alto-falante também, fazer a membrana vibrar. Então, as relações entre os sinais que a gente quer aqui são relações AC, né? Então, são tudo relações AC que a gente quer analisar aqui em dispositivos 2. Então, em dispositivos 1, tu gastou a maior parte do teu tempo pensando em CC, em polarização CC. Agora, a gente está querendo fazer uma análise AC. A gente pegou aquele ponto CC e perturbou esse ponto. Perturbar significa oscilar AC. E a gente quer saber como é que se comportam essas grandezas AC. Ou seja, a gente quer responder quanto que é o ganho de tensão desse meu circuito, que a gente chama de AV. A gente quer saber qual que é a impedância do meu circuito de entrada aqui, né? Que isso aqui reflete diretamente na corrente que o meu amplificador vai drenar do meu sensor, certo? A gente quer saber ainda qual que é a impedância de saída desse meu amplificador. Tudo isso aqui, ó, é uma análise AC que a gente vai fazer em cima do nosso circuito. A gente está interessado só em olhar para o circuito agora e esquecer do ponto quiescente. Porque o ponto quiescente está ali, está paradinho, ele não vai mudar nada. Agora, o que vai mudar, o que a gente quer saber é a relação entre qual que é a amplitude do sinal AC e a amplitude do sinal AC de saída e do sinal AC de entrada. Isso é o ganho, né? Então, a gente quer fazer uma análise de sinais AC no tempo. Se a gente quer fazer uma análise de sinais AC no tempo, o nosso ambiente de análise agora é AC. Tá? Então, todos os sinais de tensão e corrente que a gente quer olhar e tem interesse em calcular são sinais AC. Definido isso, né, que os sinais que a gente quer fazer e que o tipo de análise que a gente quer fazer é uma análise AC, a gente pode olhar para o nosso amplificador e pensar que a gente precisa, na real, construir uma coisa que se chama modelo AC desse amplificador. Por que isso? Se a gente quer fazer uma análise AC, a gente não está interessado mais em calcular ponto quiescente, em calcular valor de saturação, em calcular reta de carga. Isso aí já foi feito, a gente não quer saber mais isso. A gente quer olhar para o nosso amplificador agora e enxergar só aquelas variações, só o quanto que perturbou em torno do ponto quiescente, tá? E para fazer isso, existe alguma metodologia, né, que é pegar o nosso circuito original, que é esse que está aqui para vocês, pegar esse circuito original e trazer ele para o nosso ambiente de análise. Nosso ambiente de análise é uma análise AC. Fazer isso significa basicamente, vamos ignorar tudo que tem de CC nesse circuito. Isso que eu quero dizer. Vamos esquecer que isso aqui tem valor CC e vamos pensar só nas componentes AC. Né? Lembrando lá vocês que
tudo que a gente tenha variações, né, ele tem uma componente CC e tem componentes AC, né, isso aí é sinais, eu acho, sinais sistemas, que tu consegue decompor, né, qualquer sinal variante no tempo, tu consegue decompor em componentes harmônicas, lembram disso? Acho que cálculo B, sei lá, ver isso, que é séries de Fourier, enfim, tu consegue decompor qualquer sinal periódico nas suas componentes harmônicas. Vai existir a componente em 0 Hz, que é o valor CC, que é o A0, B0 lá que vocês calculavam, e depois para cada componente de frequência do sinal vai existir uma amplitude, tá? A gente vai esquecer essa primeira amplitude, que é o valor CC, porque a gente só vai analisar as componentes AC, tá? Para fazer isso, então, a gente tem que seguir alguns passinhos, tá? Primeira coisa, a gente vai zerar as fontes CC do nosso circuito. Então, a gente tem aqui o amplificador, tá? Então, para trazer, o que a gente vai fazer agora é trazer o nosso circuito para o ambiente de análise. Nosso ambiente de análise é AC, né? Porque a gente está interessado nas relações AC dos sinais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é zerar as fontes CC. Então, olha aqui no meu circuito, eu tenho o VCC, né? O que significa eu zerar o VCC? O que significa eu pegar uma fonte de tensão e tornar ela 0 volts, né? Lembrem o seguinte, ó, que essa representação que está aqui no circuito, isso aqui significa o quê? Que na real, aqui nesse nó, né, tu tem uma fonte, né, digamos que ela seja assim, positivo e negativo, com relação à tua referência, né? Aquela representação ali é isso aqui, né, VCC. VCC. Agora eu estou dizendo o seguinte para vocês, eu vou zerar as fontes CCs. Isso aqui é uma fonte CC. Tenho que zerar ela. O que significa zerar uma fonte CC? Significa tornar ela 0 volts, né? Eu tenho que tornar ela 0 volts. Uma fonte CC de 0 volts, ela é o quê? Vou dar duas opções para vocês. Ela é um circuito aberto ou ela é um curto-circuito? Sabem? Curto? Ele é um curto-circuito. Se é uma fonte CC, ela é um curto-circuito. Se é uma fonte de tensão, né, eu zerar a tensão entre dois terminais, significa que eu vou transformar ela no curto, porque a diferença de tensão entre dois terminais é zero. De um curto é 0 volts. Então, zerar a fonte CC significa que no lugar da fonte, eu vou colocar um curto-circuito. Tá? Então, zerei a fonte CC. Esse é o primeiro ponto que a gente faz para analisar só o modelo AC do nosso circuito. A gente não está fazendo isso na prática, tá, pessoal? A gente não está pegando o amplificador e zerando a fonte. A gente está construindo um modelo matemático onde, nesse modelo, só existem os sinais AC. Porque daí eu posso analisar o meu circuito AC e calcular qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada, e assim, blá, 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 blá. Tá? Então, a gente não está fazendo isso na prática, a gente está construindo um modelo. Para construir um modelo, primeiro passo, zerar as fontes CC do meu circuito. Zerei, tá? Segundo passo, ignorar é bom, né? Ignorar a influência dos capacitores, né? Ignorar a influência das reatâncias dos capacitores. O que significa dizer isso aqui? Significa que é o seguinte, a gente vai assumir como a gente está fazendo uma análise AC, né, a gente vai assumir que a frequência dos nossos sinais, né, digamos do VI aqui, da corrente de base, da tensão de saída, a gente vai assumir que a frequência desses sinais é grande o suficiente que a impedância do capacitor ela não interfere muito na nossa análise, né. Vocês lembram que a impedância de um capacitor, que é como se fosse a resistência desse capacitor, né, a impedância dele, vocês lembram como é que é a relação com frequência? Ela depende da frequência. E aí, como é que é a relação com a frequência? Vocês lembram? A impedância do capacitor, que é como se fosse a resistência dele. Lembram como é que é? Sim? Não? Era PF, alguma coisa assim, 2PF. Não estou lembrado muito bem na forma. Ninguém? Ninguém? 1 sobre ômega C? 1 sobre ômega C, perfeito. E esse 2πf é o ômega aqui, ó. 2πf é igual ao ômega, tá? É 1 sobre ômega C, exatamente. O que significa dizer isso aqui, ó? Que o ômega é 2πf, né? Então quer dizer, quanto maior a frequência do sinal envolvido,
Maior a frequência do sinal, maior o ômega, menor o XC, né? Menor a impedância do capacitor, menor a resistência desse capacitor. Tá? Então, ignorar a influência desses capacitores, a gente está dizendo o seguinte, não, a frequência que a gente vai trabalhar, nesse primeiro momento, tá? A frequência do sinal que a gente vai trabalhar, que é basicamente a frequência do sinal de entrada, aqui, ó, a frequência do nosso sinal de entrada, ela é grande o suficiente que eu posso dizer que a impedância desses capacitores é extremamente baixa, que eu posso ignorar a impedância desse capacitor, né? Eu estou dizendo o seguinte, que essa frequência aqui é muito grande, logo essa impedância aqui é muito pequena. Se eu posso ignorar a frequência, ou melhor, se eu posso ignorar a impedância do capacitor, quer dizer, se eu estou trabalhando em frequências relativamente grandes, tá? E um dos objetivos depois, mais adiante, é estudar a influência da frequência, mas primeiro vamos assumir que a frequência é grande o suficiente, eu posso dizer que a impedância do capacitor é muito pequena. E muito pequeno para nós é zero. Então, se o capacitor vai ter um XC igual a zero, eu posso vir aqui e dizer assim, não, então ele é um curto, né? Eu posso trocar esses capacitores aqui por curtos. Posso trocar eles por curtos, porque a gente está analisando só AC, e vamos assumir que esse AC é uma frequência grande o suficiente, que a impedância do capacitor não é significativa para nós. Beleza. Então eu fiz uma outra aproximação no meu circuito original. Eu peguei o circuito original e estou construindo o modelo. Para construir esse modelo, eu ignoro o CC, eu ignoro a influência do capacitor, e o terceiro passo, a terceira coisa que a gente tem que fazer no nosso circuito original, para construir um modelo do amplificador, a gente tem que substituir o transistor pelo modelo do transistor em AC. Tá? Então, esse transistor aqui, a gente tem que trocar ele pelo modelo dele AC. Tá? Então, vamos só fazer mais um resuminho. A gente está interessado em achar, por exemplo, o ganho de tensão. O que é o ganho de tensão? É a relação da tensão de saída do amplificador pela tensão de entrada. Esses sinais são AC. Se eles são AC, e eu quero achar uma equação que relaciona eles, eu quero achar uma equação que relaciona sinais AC. Então, eu vou olhar para o meu amplificador e vou construir um modelo matemático que relaciona só grandezas AC. Como que eu faço isso? Bom, eu pego o circuito original e aplico essas condições de análise. Ignoro o CC, ignoro os capacitores e troco o transistor pelo modelo dele em AC. O que significa esse último ponto? Significa que o meu transistor ele se comporta de uma certa maneira para variações AC. Então, eu tenho que trocar ele por esse modelo que representa as variações dele. Então, até agora, o que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? Até agora, o que a gente tem é isso aqui, ó. A gente zerou a fonte CC, então aquilo que eu escrevi lá em cima, ó, a gente zerou a fonte CC, então a gente ficou com o terminal lá de cima aterradinho aqui, ó, porque a gente zerou a fonte CC, a gente está ignorando a impedância dos capacitores, só que a gente não sabe ainda qual que é o modelo do transistor. Bom, eu troco o transistor por o quê? O transistor em AC é o quê? É um resistor? Ele é uma fonte de tensão? Ele é uma fonte dependente? O que que ele é? Né? Então a gente precisa achar um circuitinho elétrico, um modelo matemático que represente o transistor só para variações AC. Ah, mas por que eu não uso o transistor que eu já tinha lá? Por que eu vou ter que ficar achando mais coisa? Porque esse transistor aqui, ele relaciona sinais CC e AC ao mesmo tempo. E a gente não quer mais saber do CC, a gente quer saber só do AC, tá? Então isso aqui é um modelo AC do amplificador, tá? A gente transformou o amplificador que a gente tinha aqui anteriormente, que era o circuito completo, no modelo AC dele que está aqui embaixo. O que é esse circuito que está aqui embaixo? É um circuito equivalente ao circuito original, só que nesse circuito aqui embaixo só existem grandezas AC. Ou seja, aquilo que eu queria responder, que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada, né, a amplitude dos sinais AC, né, o quanto que amplificou, basta eu aplicar metodologia de análise de circuitos, lei dos nós, lei das malhas, aqui nesse circuitinho aqui embaixo. Só que esse circuito ainda não está completo, né? Eu falei que tem que trocar o transistor pelo modelo, mas não troquei o transistor pelo modelo. Então esse modelo está quase pronto. Só que falta o modelo do transistor, que tem que vir aqui dentro, ó.
que eu coloco aqui dentro? E daí, para responder essa pergunta aqui, que existem os modelos de transistores, tá? A gente vai ver quais os tipos de modelos de transistores, beleza? Que era o título da aula lá, né? Modelo RE. Estão entendendo até aqui? É bastante informação, tá? Mas estão conseguindo acompanhar? Deixa eu dar uma descansada na voz. Sim. É bem complicadinho assim, mas aos poucos a gente vai pegando. Nós vamos ver mesmo aí na hora de fazer os exercícios. Não, os exercícios são a coisa mais barbada. Assim, ó, exercício é muito simples, tá? Dessa disciplina. A aplicação é a aplicação direta de equações, aplicação direta de fórmulas. Só que mais importante que esse exercício, que aplicar uma equação, é tu entender o que está acontecendo ali, que é o mais importante de fato, né? Por que tu vai ver aquele monte de equação de ganho e de impedância, enfim, de resposta em frequência? O que significam essas equações? Então, é basicamente o que está acontecendo no amplificador, tá? Lembrem, a gente está construindo um modelo matemático do amplificador. Por que a gente está construindo esse modelo? Para achar o ganho desse amplificador, tá? Para poder analisar o nosso circuito com equações genéricas de análise de circuitos. Então, a gente está construindo um modelo para poder analisar o circuito, tá? Basicamente isso. Bom, então agora a gente tem que responder o que vai ir ali dentro. O que vai ir dentro daquele bloquinho azul, tá? A gente tem no circuito original que ele é um transistor, tá? Mas a gente tem que primeiro entender o seguinte, a gente tem que trazer esse transistor para aquilo que é o nosso objeto de análise da disciplina, tá? O nosso objeto de análise aqui, aquilo de novo, né, são as componentes AC do sinal. Então, esse sinalzinho de entrada aqui é uma perturbação AC, e ele vai sintetizar aqui em cima do RL, né, uma perturbação AC também. Então, a gente quer achar a relação entre esses dois sinais, né? Qual que é a relação dessa amplitude com essa amplitude, tá? Para poder resolver isso, né, então eu vou olhar para o meu transistor agora, e eu quero achar o que eu coloco aqui dentro desse bloco, que representa o comportamento do transistor só para essas perturbações, ou seja, em torno do ponto quiescente. Como que o meu transistor opera? Qual que é a relação de tensão e corrente no meu transistor para as perturbações no ponto quiescente? Não para colocar ele no ponto quiescente. Para colocar ele no ponto quiescente, a gente já sabe. A gente já sabe que para valores CC, isso aqui é sempre verdade, beta e B, tá? Isso aqui é sempre verdade. Mas agora eu quero saber, e se esse sinal aqui for uma variaçãozinha, não for um valor CC? O que acontece? Daí, para responder isso, eu quero que vocês lembrem o seguinte, né? Vamos voltar aqui, ó. O que é o transistor, né? A gente tem uma representação simplificada do que é o transistor, que é aquele sanduíche de semicondutores, né? A gente tem essa representação simplificada aqui, né? Então, a gente tem o coletor, a gente tem o emissor, e aqui, essa camada fina é uma base, tá? É a base do nosso transistor. Isso aqui é a representação simplificada do que é o transistor de fato, certo? Beleza? Onde aqui a gente vai ter, então, a nossa corrente de coletor, e aqui a gente tem a nossa corrente de base, fluindo em direção ao emissor. Se a gente olhar isso aqui, eu acredito que vocês já sabem, né? Essa aqui é a nossa corrente de coletor, beleza? Vamos botar o nome aos bois aqui, corrente de base. O que a gente já sabe? Que a corrente que flui aqui no coletor desse transistor, né, que é a chamada corrente de coletor, ela obedece a essa equação, né? Então, eu vou só reescrever aqui, ela obedece à equação beta e B. Ou seja, o que a gente tem na corrente de coletor? Basicamente, o que a gente tem aqui no coletor do nosso transistor, ela funciona como se fosse uma fonte de corrente controlada por corrente. Concorda? Ela é um valor decorrente, e esse valor decorrente, que é o IC, ele é controlado por outro valor decorrente, que é um valor IB. Então, basicamente, o que tu tem no coletor desse transistor, tu tem como se fosse uma fonte de corrente. Né? Uma fonte de corrente controlada por corrente. Tá? Controlada por corrente, vou botar assim. Então,
Vocês conseguem enxergar isso? Que a corrente de coletor, ela é uma equação, ela é uma função da corrente de base. Então, a corrente de coletor é uma corrente controlada por corrente. Tu está controlando o valor dessa corrente aqui em função de outra corrente. Então, no coletor, é como se tu tivesse uma fonte de corrente no coletor do teu transistor. Então, eu posso desenhar isso, né, da seguinte forma, eu posso dizer que no meu coletor do meu transistor é como se eu tivesse, daí eu vou tentar desenhar uma fonte de corrente aqui, ó. Um pouco difícil. Tá? É como se tu tivesse isso aqui, ó, corrente de coletor igual a beta IB. Tá? É uma fonte de corrente. Né? Eu posso encarar matematicamente o coletor do meu transistor como se ele fosse uma fonte de corrente controlada por uma corrente aqui na base. Né? Digamos que essa aqui seja a base e aqui está a tua corrente de base. Tá, beleza, então eu sei que a corrente que vai entrar ali é isso aqui. Eu posso representar como se fosse uma fonte de corrente dependente, tá? E agora, mais uma coisa aqui, ó. Se a gente olhar da base para o emissor do nosso transistor, da base para o emissor do nosso transistor, vocês conseguem enxergar que aqui da base para o emissor é como se a gente tivesse uma junção PN, ó, certo? É como se fosse uma junção PN da base para o emissor. É uma junçãozinha PN, a base está ligada num semicondutor do tipo P e o emissor está ligado no semicondutor do tipo N. Então, da base para o emissor, é como se tu tivesse uma junção. É como se tu tivesse, não, tu tem uma junção PN polarizada diretamente. Então, da base para o emissor, tu tem uma junção PN. No coletor, tu tem uma fonte de corrente. O que é uma junção PN que vocês já estudaram? Vocês já sabem o que é uma junção PN. Se eu pegar um semicondutorzinho do tipo P e colar nele um semicondutorzinho do tipo N, claro que não é colar, né? Mas enfim. O que é isso? Vocês lembram o que é? Da base para o emissor é como se eu tivesse um diodo da base para o emissor, polarizado diretamente, tá? Porque esse transistor está na região ativa. Então, da base para o emissor é como se eu tivesse um diodo. Por que é como se eu tivesse um diodo? Porque é uma junção base-emissor, ou seja, PN, da base para o emissor. E no coletor existe uma corrente que é controlada por um valor de corrente. Tá? Então, eu posso representar o meu transistor, que é um NPN, tá? Eu posso representar ele por esse modelinho aqui. Ah, eu posso representar ele por esse modelinho. Tá? Todo mundo concorda até aqui? Discordam? Já viram isso? Não viram? Professor, aquele meio ali seria tipo uma espécie de zona de deflexão ou eu tô viajando na maionese? Aquele meio? É ali onde o senhor botou a base. Não, eu só circulei de outra cor, na real, mas é que ele tem as zonas de depressão, tem, entre cada junção existe, né? Entre cada junção aqui existe. Mas aqui são 3 semicondutores, né? Por exemplo, NPN, né? É um sanduichinho de 3 elementos aqui, como se fosse, tá? E entre cada junção aqui existe a depressão, maior ou menor, né? Depende da polarização que tu colocar. Não sei se é isso. Aham, entendi. Então é o seguinte, eu quero chegar nisso aqui, ó. Eu quero chegar nisso aqui. Eu posso desenhar o meu transistor por esse modelo matemático aqui, tá? Onde eu estou dizendo que a corrente de coletor, ela depende da corrente de base, por uma constante, né? Então, ela é uma fonte de corrente dependente de corrente, onde é essa corrente aqui. E entre a base e o emissor, é uma junção PN, polarizada diretamente, então eu posso assumir como se fosse um diodo, porque é uma junção PN polarizada diretamente. Então, basicamente, eu posso pegar esse modelo aqui e vamos trabalhar um pouquinho em cima dele agora. Então, a gente tem esse modelinho aqui, ó, só tá redesenhado, tá? É a mesma coisa aqui, só que redesenhado. Claro, o meu tá muito mais bem desenhado, né? Dots artísticos aqui, e daí tem essa versão aqui para vocês olharem. Então é o mesmo desenho, tá?
Então, o que a gente tem aqui no desenho é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Aqui no coletor, ó, no coletor é como se fosse uma fonte de corrente, tá? IC, dependente da corrente de base que está entrando aqui. E aqui está a nossa junção base-emissor, bem bonitinha ali, representada como um diodo, tá? Beleza, até aí eu não falei ainda nada de AC ou CC, eu só estou olhando para o meu transistor e redesenhando ele na região ativa em função de como que ele opera, tá? Beleza, fiz isso, tranquilinho. Agora eu quero lembrar uma coisa para vocês, tá? Isso aqui é um diodo. Entre a base e o emissor é um diodo, é como se fosse um diodo isso aqui, ó. É como se fosse um diodo. E daí, eu quero lembrar uma coisa com vocês. Como que o diodo era modelado para vocês? Basicamente, o diodo ele tem duas possibilidades de operação, né? Ou ele está diretamente polarizado, ou ele está reversamente polarizado. Tá? Isso é o básico do diodo. Então, o diodo, deixa eu desenhar ele aqui, ó. Vamos, digamos que seja isso aqui, tá? Nosso diodo, tá? Ele tem duas possibilidades. Ou ele está diretamente polarizado, né? Então, vou botar aqui a opção 1. Vamos começar com reversamente primeiro. Vamos começar com reversamente. Ou ele está reversamente polarizado. O que significa esse reversamente polarizado? Significa que a tensão aqui no cátodo é maior que a tensão no anodo. Ou seja, o que significa isso? Eu estou tentando fazer com que ele conduza nesse sentido. Mas nesse sentido ele não conduz. Então, se ele não conduz nesse sentido, né? Se ele não conduz nesse sentido, quando ele está reversamente polarizado, ele não conduz. Se ele não conduz, ele é o que para nós? O que não conduz para nós é um circuito aberto. Tá? Então, quando o meu diodo está polarizado reversamente, eu posso assumir que ele é um circuito aberto. Tá? Basicamente isso aí. Tá? Isso aqui é o nosso diodo quando ele está reversamente polarizado. Ok, tudo de boa, sem galho. E a segunda opção? Bom, a segunda opção é se eu polarizar ele diretamente, né? Então, diretamente polarizado, diretamente polarizado. Se ele estiver diretamente polarizado, o que acontece? Acontece o quê? Que eu estou pondo agora uma tensão maior no anodo do que no cátodo. Ou seja, o que significa dizer que eu estou botando uma tensão maior aqui nesse terminal? Significa que eu estou tentando fazer com que ele conduza nesse sentido. Ou nesse sentido ele conduz. Ele conduz nesse sentido. Então, show de bola. Então, se ele conduz nesse sentido, o que eu posso assumir que ele é quando ele está diretamente polarizado? Ele é um curto-circuito. Tá? Tranquilinho assim? Lembram disso? Isso aqui é o princípio do diodo, né? Conduz num sentido, não conduz no outro, tá? Se ele não conduz num sentido, eu aproximo ele como um circuito aberto, quando ele está reversamente polarizado, e aproximo ele como um curto-circuito, quando ele está diretamente polarizado, tá? Mas isso aqui é uma aproximação, tá? Isso aqui é uma aproximação. É um jeito de encarar o meu diodo quando ele está nessas duas características, conduz ou não conduz, tá? Só que daí eu quero que vocês lembrem que existem outras aproximações que a gente pode assumir para o nosso diodo. Quando ele está polarizado diretamente, a gente tem essa primeira aproximação, tá? Que é basicamente dizer o seguinte: está conduzindo, é um curto, tá? É isso aí que a gente está dizendo, ele é um curto, tá? Só que o que acontece? Ele não é exatamente um curto quando ele está conduzindo. O diodo, quando ele está conduzindo, ele não é exatamente um curto, ele não é um fio condutor de resistência zero quando está conduzindo. Quando o diodo está conduzindo, ele é uma junção PN conduzindo, né? Ele é uma junção PN conduzindo. Então, ele é um semicondutor conduzindo, certo? Ele é um semicondutor conduzindo. Só que lembra, o que tu precisa fazer para pôr uma junção semicondutora em condução? A gente falou recém mesmo na chamada camada de depleção, lembra? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é, existe uma camada de depleção aqui não condutora. Quando tu polariza ela reversamente, tu aumenta essa camada de depleção. Por isso que ele não conduz. Mas quando tu polariza diretamente, daí tu diminui essa camada de depleção. Então, por isso que ele entra em condução. Só que existe uma energia mínima que desfaz essa camada de depleção, que joga todos os portadores majoritários para dentro da camada de depleção e transforma essa camada de depleção em condutora. Lembra disso?
E qual que é o valor mínimo? Tu tá jogando tensão ali para os portadores, lembra, né? Deixa eu botar aqui, ó, fazer alguns pontinhos aqui, ó. Lembra que isso aqui tá cheio de portador majoritário, né? Cheio de lacuna, e daí o outro tá cheio de elétron, tá? E o que tu faz quando tu polariza diretamente? Tu joga esses elétrons em encontro àquelas lacunas, daí todo mundo se combinou, todo mundo tá feliz, virou condutor, tá? Só que para te fazer esse deslocamento dos portadores que estão num lado da junção para se combinarem com essas lacunas, tu tá movimentando elétron. Movimentando elétron de um lado para o outro. Para fazer esse movimento mínimo para romper a camada de depressão, para a galera se juntar ali, tu precisa de uma energia mínima para fazer isso aí acontecer. E a energia mínima é aquela tensão mínima que tu tem que aplicar na junção para que a camada de depressão se desfaça. Ou seja, aquela tensão mínima que tu tem que aplicar para que esses portadores migrem da onde eles estão paradinhos em direção à depressão, e daí eles vençam a camada de depressão e estabelecer um caminho para todo mundo circular, tá? Quanto que é essa tensão mínima? Vocês lembram? 0,7 volts. Então, o que acontece? Eu posso polarizar diretamente com qualquer tensão menor que 0,7, dependendo do diodo até mais, tá? Com qualquer tensão menor que 0,7, ela não é o suficiente para desmanchar essa camada de depressão aqui. Então não adianta. Daí não adianta, né? Então, para qualquer tensão maior que 0,7, beleza, isso acontece. E em decorrência a isso, quando essa junção começa a conduzir, fica aquela tensão mínima necessária para pôr ele em condução. E matematicamente a gente pode representar essa tensão mínima para pôr a junção em condução como uma tensão reversa à tensão de polarização. Daí vem o segundo modelinho do diodo em condução. Deixa eu apagar isso aqui. Lembram do segundo modelinho ou segunda aproximação do diodo? A segunda aproximação do diodo, ele leva em conta essa tensão mínima que tu tem que aplicar para pôr o diodo em condução. Quando tu põe o diodo em condução, ele se torna uma queda de tensão de 0,7 volts. Ou maior, depende do diodo que tu está trabalhando, né? Mas, enfim, quando tu põe ele em condução, aqui nesse primeiro modelo, tu não representa isso. Existe essa queda de tensão, mas tu não está representando na primeira aproximação. Né? Na primeira aproximação não está representando. Ah, não, na segunda aproximação já estou representando. Então, o diodo, quando conduz, a energia mínima, ladainha, pipipopopó, está ali o 0,7. Essa é a segunda aproximação. Tá? Show? Beleza. Tranquilo. Mas tem mais, né? Tem mais. O que acontece? A gente está considerando a energia mínima para pôr em condução. Só que quando esse cara entra em condução, né, quem está conduzindo, quando esse diodo aqui entrar em condução, quem está conduzindo não é um condutor, né, não é um supercondutor de resistência zero, vocês concordam? Que quando um diodo entra em condução, quem está conduzindo de fato é aquela junção semicondutora, são pedacinhos de silício, é um silício P e um silício N conduzindo, é silício conduzindo. Não é um supercondutor conduzindo. Então, quando esse diodo entra em condução, quando tu superou o 0,7 volts e pôs ele em condução, tu não pode dizer que a resistência desse caminho é nula, né? Porque existe uma pequena resistência do semicondutor, porque quem vai conduzir essa corrente aqui do diodo é o semicondutor. Então, a resistência do meio não é necessariamente zero. A gente está sendo mais fidedigno ainda. A gente pode assumir uma terceira aproximação onde a gente considera a resistência do semicondutor quando ele está conduzindo. Né? No primeiro aqui a gente só diz, não, entrou em condução é um curto. Né? Daí a gente disse que não, para entrar em condução ele tem que vencer uma energia mínima que é a camada de depressão, 0,7. E agora a gente vai dizer o seguinte, não, quando ele entra em condução, além de eu vencer a energia mínima, eu vou começar a considerar a resistência do semicondutor.
E daí o que acontece? Que a nossa terceira aproximação, ela leva em conta a energia mínima e ainda a resistência do semicondutor. Então, a terceira aproximação do diodo é isso aqui. E é uma resistência Rzinho D, né? Que é a resistência do diodo, R minúsculo D. Aí. Beleza? O que a gente está considerando aqui? Não, diodo entrou em condução. Beleza. Mas ele não é um curto. Tu tem que vencer uma energia mínima, que é o 0,7, e ainda tem que considerar a resistência em condução desse diodo. Por que eu estou sendo tão cri-cri com o modelo aqui do diodo? Porque a gente está tratando de pequenos sinais AC. Pequenas amplitudes de tensão. Quando a nossa amplitude de tensão é, sei lá, 20, 30, 100 volts, é óbvio que esse 0,7 não faz mais sentido eu olhar. É óbvio que esse Rzinho D não faz mais sentido eu considerar. Mas quando a gente está falando de pequenos sinais, bom, daí ele se torna significativo. Porque se eu estou falando de um sinal de 1,5 volt, essa queda de tensão é 50%. Tá entendendo? Então, quando eu estou falando uma amplitude de 1 miliampere, é óbvio que essa resistência vai se tornar significativa. Tá bom? Então, a gente tem as 3 aproximações de diodo, e a gente vai usar essa terceira aproximação do diodo. Lembram das aproximações? Não sei se vocês lembram disso. Talvez nem tenha sido dado, às vezes a gente nem dá isso. Mas independente, eu quero que vocês entendam da onde que vem esses parâmetros que estão aí no nosso modelo do diodo aqui em condução, tá? Então, eles estão aqui, os parâmetros do modelo do diodo em condução. Basicamente, dizer que isso aqui é o modelo do diodo em condução é eu dizer que é um modelo de uma junção PN em condução. Ou seja, é o modelo de um diodo em condução. Olha, exatamente o diodo que a gente tem aqui. Tá certo? Então, o que significa dizer isso aqui que eu acabei de desenhar, toda essa ladainha, todo esse papo aqui de junção, modelo, barari? Significa que entre a base e o emissor do meu transistor aqui, que tem aquele diodo ali, não é um diodo de fato. Como ele está conduzindo, eu posso representar, né, matematicamente por isso aqui. Então, eu posso representar redesenhar aqui, né, no coletor do meu transistor, é a fonte de corrente. Agora eu vou desenhar redondo porque é mais fácil para mim, vocês já sabem que é, na real, uma fonte dependente, né? Não, peraí. IC beta IB, tá? É a corrente de coletor, nossa base, e da base para o emissor, agora a gente tinha um diodo, né? Tinha um diodo, mas o que é o diodo em condução? É a terceira aproximação. Se é a terceira aproximação, no lugar do diodo eu vou colocar a resistência em condução e a queda de tensão. E aqui é o nosso emissor, tá? Rzinho, e aqui é o nosso 0,7 volts. Beleza? Vamos lá, mais um detalhe. O valor desse resistor que está aqui, ó, que é a resistência em condução do diodo, beleza? Ele recebe o nome de Rzinho D, porque é a resistência do diodo em condução. O valor dessa resistência é óbvio que é muito pequena, mas como é a resistência do semicondutor, esse valor depende da corrente que passa nele. Basicamente, a gente pode aproximar que é 26 milivolts, tá? Não vou dizer de onde é que veio isso aqui, eu quero que vocês só aceitem que essa resistência do diodo, ela depende da corrente que vai passar no diodo. Se passar mais corrente, essa resistência diminui. É uma característica do semicondutor, tá? São semicondutores, eles não são um fio, então a relação tensão-corrente não é um resistor de fato, certo? É a resistência do semicondutor. Não é um fio condutor que quando passa corrente muda a resistência que fica praticamente a mesma, enfim, para ali. É um semicondutor. Se aumenta a corrente, muda a resistência. Não é linear. A resistência não é uma constante fixa. Essa resistência depende da corrente que passa. Então aqui o RD depende da corrente que passa nesse diodo, tá?
Aqui a gente vai ter o RD também, só que em vez de chamar de RD, a gente vai botar o nomezinho dele de RE. Rzinho E. Rzinho E. Aí, consegui. Rzinho E, tá? Por que que eu mudei o nome? Porque aqui é D de diodo, aqui é E de emissor. Certo? Então, Rzinho E. Beleza. Redesenhei o transistor, né? Esse aqui é o nosso TBJ, nosso transistor aqui. Tranquilo, tá pronto? Quase. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Beleza, esse aqui é o meu transistor, como que ele funciona. Só que tem um pequeno detalhe ainda. Lembra da primeira característica de análise que eu falei que a gente precisa fazer para o amplificador? A gente tem o circuito amplificador. Só que a gente vai analisar ele. Em que ambiente de análise? Num ambiente AC. Então, primeira condição de análise que eu falei é assim, ó, se a gente vai analisar AC, vamos ignorar os valores CC. Então, isso aqui que era o nosso transistor, a gente quer ignorar o que é CC nesse circuito. Se a gente vai ignorar o que é CC, a gente tem que ignorar esse 0,7 aqui, ó, porque isso aqui é CC. Concordam? Isso é CC. Não interessa. O que a gente fez com o valor CC? A gente veio aqui, deu um chablau, ignorou, zerou aquela fonte CC. A gente ignorou o ponto médio dessa tensão aqui. A gente vai considerar só o que considera valores, perturbações AC. E daí, a gente chega no grande modelo do nosso transistor, que eu vou até desenhar de outra cor, vou desenhar roxinho, tá? Que é o seguinte, coletor, fonte de corrente dependente, é dependente, tá? Eu desenho círculo, vocês enxergam um losango, tá? Rzinho. Rzinho, emissor. Rzinho E. Aqui no meio a gente tem a base. Tá? Aqui no meio a gente tem a base. Beleza? A gente chega nesse circuito aqui. Só que tem um pequeno detalhe. Esse circuito aqui, o que ele relaciona para nós? Essa fonte de corrente, ela é valor IC, concordam? Ela vale IC, sendo que IC é beta IB. Só que agora a gente ignorou o CC, né? Para vir daqui da esquerda para a direita, a gente ignorou os valores CC. Então, essa aqui é a nossa corrente de coletor. Agora, nesse modelo aqui, só vale o que é AC. Então, essa corrente de coletor aqui, eu vou chamar ela de IC minúsculo, porque é só a componente AC, é só a perturbação em torno do ponto quiescente, certo? E ela segue a mesma equação, beta IB, onde IB é essa corrente aqui, e B. Belezinha? Então, agora sim, isso aqui é o nosso transistor para sinais AC. Isso aqui é como que o meu transistor se comporta para sinais AC. Eu posso, onde tem um transistor no meu circuito, eu posso substituir por isso aqui. Mas por que é vantagem? Pô, porque aqui tu só tem fonte e resistor. Tu tem uma fonte e um resistor. Então tu pode aplicar qualquer método de análise de circuito, seja malha, seja nó, para resolver o circuito, para achar a tensão de saída, para achar o ganho, para achar a impedância, para achar a tensão do nó, enfim, para achar qualquer coisa. Por isso que a gente constrói um modelinho do transistor. Então esse aqui é o modelinho do TBJ-AC, tá bom? Que está redesenhado aqui, certo? Aqui do ladinho, eu só mostrei a dedução para vocês ali do ladinho. Tá certo? Beleza? Conseguiram acompanhar? Professor, só uma dúvida aqui que eu estava anotando e não peguei. Aquele último... Tá bom. Oi? Não, pode falar, pode falar. Aquele último Ezinho ali seria o quê? Emissor? Sim, isso aqui são os 3 terminais, ó. Isso aqui são os 3 terminais do transistor, ó. Coletor, base e emissor. Ah, tá. Obrigado. Tá? São os 3 terminais. Show? Então ele está redesenhado aqui, é basicamente a mesma coisa, ó. Coletor, aqui embaixo é o emissor e aqui é a base. Tá bom? Lembrem, aqui nesse circuito agora,
Na real, a referência ainda está considerando letras maiúsculas, ó, mas lembrem que os sinais envolvidos aqui, desculpa, os sinais envolvidos aqui agora são AC. Belezinha? Belezinha? Belezinha. Tudo belezinha? Tudo belezinha. E daí o que que tem? Bom, esse circuitinho que eu acabei de mostrar para vocês, roxo aqui, tá, que redesenhado ali do lado, é um modelo já, tá? A gente já pode usar esse circuito aí. Já pode pegar esse circuito e utilizar lá no circuito anterior e calcular a tensão de saída e beleza, a gente já tem o ganho de tensão. Só que, né, é muitos só que. Só que o que que acontece? Esse circuitinho que tá aqui do lado, na real ainda, a gente redesenha ele de um jeito diferente. É essencialmente o mesmo circuito, tá? Essencialmente é o mesmo circuito. Só que esse circuito aqui, a gente pega e redesenha ele dessa forma aqui, ó, tá? Eu não vou entrar na transformação desse para esse, tá? É simples, tá? Não vou entrar só por questão de... fica muito pesado. Mas a transformação desse circuito para esse é trisimples, tá? Mas é só um jeito diferente de enxergar o mesmo circuito, tá? Aqui está o circuito, fez uma transformação daqui para cá. Tá? Por que essa transformação? Porque esse modelinho aqui é o mais utilizado do transistor. Esse aqui que é o chamado modelo RE do TBJ. Modelo RE do transistor. Por que que ele recebe esse nome? Modelo, porque ele é um modelo, porque é como o transistor se comporta, né? Ele modela o comportamento do transistor para pequenos sinais AC. E modelo RE porque ele considera a resistência RE, que é a resistência da junção base-emissor, tá? Então, o modelinho RE do transistor. Por que que eu tive que construir esse modelinho aqui? Para poder botar dentro do meu amplificador. Tá? Opa, aqui, aí. Eu tive que construir esse modelinho aqui para colocar dentro do modelo do amplificador. Porque lembra das três condições. Zero as fontes, ignora os capacitores, troca o transistor pelo modelo. Tá? Então, a gente precisou primeiro deduzir o modelo, como que o transistor se comportava no nosso ambiente de análise, beleza? Lembrando a seguinte equaçãozinha aqui, ó, a mesma equação que eu botei lá para o diodo é válida aqui, porque é a resistência de uma junção PN. Então, continua sendo 26 milivolts dividido pela corrente que passa no transistor, tá? Que é a corrente que passa na junção, né? Que nesse caso aqui é a corrente de emissor, é a junção base-emissor, corrente que passa na junção base-emissor é a corrente de emissor. Só que isso aqui é um detalhe, ó, que eu quero chamar a atenção. Isso aqui, ó, é um valor CC. Esse aqui é o único ponto de contato da nossa análise com as análises que tu fazia em dispositivos 1. Esse é o ponto de contato que conecta a análise CC na análise AC. A análise CC botou o transistor a operar num ponto quiescente. Dependendo da onde que é esse ponto quiescente, o valor do RE muda. Assim como eu falei lá no diodo, dependendo da corrente que passa no diodo, muda o valor da resistência em condução do diodo. A mesma coisa acontece aqui no transistor. Dependendo do valor da corrente de emissor, o valor CC da corrente de emissor, do ponto quiescente do transistor, muda o valor do RE. Então, esse aqui é a única grandeza CC que a gente vai usar nas nossas análises. A gente precisa calcular a corrente de emissor para definir aonde que o meu transistor está operando, que é o Rzinho E. No momento que eu calculei o Rzinho E, eu consigo achar o modelo do meu TBJ, eu jogo o modelo do TBJ dentro do modelo do amplificador, e aí eu tenho o meu circuito de análise. Aí eu posso começar a analisar o meu circuito. Aí começa a brincadeira, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Construiu um modelo do transistor. Para quê? Para jogar dentro do modelo do amplificador. E agora, no amplificador, que a gente vai calcular as coisas. Tá certo? Então, agora a gente junta esses dois modelos aí e tem um modelo completo de pequenos sinais do amplificador, tá? Então, o nosso amplificador lá, eu posso representar por esse circuito equivalente. Lembrando que nesse circuito equivalente, todas as tensões e correntes são tensões e correntes AC. São variantes no tempo. Então, lá no início, eu queria saber
Quanto que era a amplitude do meu sinal de saída aqui, ó. Então, em função do meu sinal de entrada, eu queria saber essa relação. Bom, agora eu posso analisar esse circuito, no momento que ele tiver valores ali, né? Eu posso analisar esse circuito e achar quanto que é esse ganho, tá? Daí a gente faz a nossa análise. O que esse modelo diz para nós? Basicamente, em vez de analisar esse circuito de baixo aqui, ó, que é o amplificador original, que é o circuito amplificador original, a gente vai analisar esse modelinho de cima, tá? Onde o sinal, a relação entre sinal de saída e sinal de entrada no circuito original, relação entre sinal de saída e sinal de entrada no circuito original, é a mesma relação do sinal de saída e o sinal de entrada no nosso modelo. Tá? Então, eu queria saber essa relação lá no original. Só que para poder fazer isso, eu preciso modelar todo o amplificador. Então, tudo que a gente fez até agora foi construir esse modelo aqui para poder analisar ele, né? Para poder aplicar lei das malhas, lei dos nós, e então achar a equação do VO em função do VI, que é basicamente achar o ganho, tá? Espero que vocês não estejam muito perdidos na disciplina, tá? Eu sei que é um pouco, sei lá, chato, não chato, mas um pouco meio abstrato, digamos assim, tá? De enxergar isso, mas o fluxo de ideias é basicamente esse. Tu tem um amplificador, tu quer achar o ganho desse amplificador. O que é o ganho? É a relação de tensão de saída pela tensão de entrada. Esses sinais, saída e entrada, são sinais AC. Então, eu quero olhar para o meu amplificador, analisar ele matematicamente para sinais AC. Para fazer isso, eu preciso modelar o meu circuito original. Para modelar o circuito original, 3 passos. Ignora o CC, ignora o capacitor, troca o TBJ pelo modelo. Não tinha modelo de transistor ainda. Construímos o modelo do transistor. Agora eu jogo esse modelo do transistor nas 3 condições de análise e vou lá. Tenho o modelo do amplificador. Agora eu aplico minhas equações matemáticas que tu aprendeu lá em circuitos 1 para achar a relação entre tensão de saída e entrada, que era nosso objetivo inicial, achar o ganho. Tá bom? Meia boca? Não dormiram? Tá indo, professor, tá indo. Tá difícil. É Tá, complicadinho, mas vai. Vamos- Esse início desse semestre, professor, vai chegar daqui a pouco. Vamos conversando mais isso, tá? Durante a disciplina, eu vou tentar recapitular isso durante todos os nossos métodos de análise, para ficar bem claro isso aqui, o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que a gente está fazendo, tá? Vocês não podem perder esse meio do caminho. O que a gente está fazendo, tá? Porque o resto é equação. O resto a gente vai achar equação, fórmulas, tá? E daqui a pouco tu já não sabe nem o que significa mais as fórmulas, tá bom? Lembra o que é Rzinho E, enfim, tá? Eu bato isso muito na tecla disso, porque vocês não estão fazendo controle ainda, né? Mas controle, eu me lembro que chega um ponto, tá? Da minha experiência na disciplina de controle. Quando eu fui aluno, chegava um ponto de controle digital, controle por computador, que as equações eram tão abstratas, tão grandes, que tu não fazia ideia do que mais que era um autovetor, um autovalor lá no meio, tá? Tu não fazia ideia, era uma equação só, e tu não sabia o que era o que, e o que tinha relação com a verdade, ou por que tu estava fazendo aquilo, tá? O modelo matemático ficava muito longe do modelo físico, e daí eu tento bater na tecla para vocês não perderem o feeling do que a gente está calculando, tá? O que a gente está calculando, tá? Belezinha? Então, aqui, ó, o que eu estou mostrando nesse slide? Que, basicamente, a gente construiu um modelo elétrico que representa o comportamento do amplificador original, tá? Por quê? Para poder calcular, para poder aplicar equações. Tá, e aí? Aí que eu vou mostrar uma simulação agora para vocês. Bom, deixa eu abrir aqui. Então, isso aqui, ó, simulação no LT Spice. Tá, eu não vou... Na próxima aula, quem sabe a gente faça junto uma simulação dessas,
tá? Não sei se vocês já baixaram também o LT Spice, mas eu vou montar um circuito junto com vocês desses aqui, tá? Não se assustem, eu quero só mostrar o que, que a gente fez. Isso aqui é um amplificador, tá? Isso aqui é um circuito amplificador, que é o que a gente está lidando de exemplo até agora, tá? Estamos mexendo sempre no mesmo exemplo. Então, observa aqui, ó, que isso aqui, ó, esse aqui é o nosso VI, tá? Por exemplo, o microfone, é o teu sensor, é o que está gerando o sinal de entrada, tá? Não interessa, eu botei um seno aqui só para dizer que tem um sinal de entrada, tá? Isso aqui é a referência do sinal de entrada. E o que que tu quer fazer? Tu quer informar para uma carga, que pode ser uma porta AD do micro, que pode ser outro circuito que vai ler o sinal desse sensor, tá? Pode ser uma FPGA da vida, tu quer informar para uma carga, onde aqui ela está representada por RL, uma versão desse sinal do sensor, só que amplificada, tá? Basicamente isso. E para fazer isso, está aqui no meio, ó, toda essa galerinha aqui no meio, que é o amplificador de fato, tá? Isso aqui no meio é o amplificador. E daí é o seguinte, deixa eu mostrar como é que esse circuito está funcionando primeiro. Deixa eu simular aqui e vou mostrar para vocês. É que eu dei um spoiler ali. E a voz está acabando. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? O que, que a gente tem aqui? Eu vou mostrar para vocês o sinal de entrada, né? O que seria aquele sensor. Então, eu estou introduzindo aqui nesse amplificador um sinalzinho senoidal de 1 milivolt de pico, tá? Vocês estão vendo aqui 1 milivoltzinho de pico ali, bem de boa, tranquilinho, tá? Só para representar. E o que, que a gente tem na saída desse circuito, tá? Deixa eu botar o sinal de saída, ó. Esse sinal azul aqui é o sinal de saída desse amplificador. Eles estão juntos, né? Então, basicamente, o sinal de saída aqui, ele está batendo em torno de 70 milivolts, ó. Tá? Tu está entrando com 1 e saindo com 70. Então, é isso aí que ele está fazendo. É isso que esse circuito faz. Tranquilo. Mas eu quero, o nosso intuito aqui é achar qual que é a equação que calcula esse ganho. Ele está dando um ganho de 70. Né? Ele está dando um ganho de 70. Está entrando 1 mili e saindo 70 mili. Ele está dando um ganho de 70 no meu sinal. Mas como que eu sei calcular esse ganho? Isso que a gente quer responder, tá? E para responder isso, a gente tem que analisar esse circuito com as técnicas de circuitos, né? Tem que vir aqui, malhas, parari, parará. E para fazer essa análise, a gente não faz um circuito original onde tem CC e CA, porque se tu olhar isso aqui é CA, os nossos sinais são CA. Então, a gente por isso que a gente construiu aquele modelo que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui embaixo, ó, eu estou simulando junto com o circuito original o modelo. Esse circuitinho aqui embaixo é o modelo do circuito original, tá? Por que que eu estou representando o modelo aqui embaixo? Para mostrar para vocês que o modelo, ele continua trazendo as mesmas respostas do que o circuito original. Então, a gente pode analisar o modelo ao invés de analisar o circuito completo. Tá? É para isso que existe um modelo, para facilitar a nossa análise. Então, eu vou botar aqui, ó, junto com esse sinal que está aqui na saída, ó, eu vou colocar sinal de saída do modelo, tá? Vamos botar ali junto o sinal de saída do modelo. Então, em vermelho aqui, ó, é a saída do modelo. Eu estou entrando tanto no circuito original quanto no modelo com o mesmo sinal, 1 milivolt de pico. E o nosso modelo e o sinal e o circuito original tem respostas muito semelhantes, quase iguaizinhas, tá? Tem uma diferencinha aqui, ó, na parte superior, mas é isso aí aceitável, tá? Então, basicamente, o que isso aqui está dizendo para nós? Que o modelo é válido, que esse modelo que a gente deduziu aqui, que a gente montou junto, que esse modelinho aqui, ó, esse modelinho aqui de cima, ó, ele é válido, ele representa as mesmas características que o circuito original para as nossas variáveis de interesse, que é a tensão de saída com relação à tensão de entrada. Para as variáveis de interesse, para a análise AC, o modelo é válido. Ou seja, eu posso analisar o modelo ao invés de analisar o circuito original. E por que que isso é lucro para nós? Porque esse circuito aqui é extremamente simples. Tá? Tu tem basicamente 2 resistores em paralelo e uma fonte. Tá? É extremamente simples por causa disso. Então, se eu quero achar o ganho, eu posso calcular no meu circuito modelo e não no circuito original. Tranquilinho? Sucesso? Sem probleminha, né?
Então, o que eu quero que fique, basicamente, dessa conversa que a gente teve aqui, tá? Se não teve nenhuma dúvida, tá? O que eu quero que vocês lembrem? Nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é calcular o ganho do amplificador, tá? Tem outros também, mas é achar o ganho. O que é achar o ganho? Achar a relação entre um sinal de saída, que é AC, com relação a um sinal de entrada, que também é AC. Então, são dois sinais de tensão. Então, a gente quer equacionar todo o nosso amplificador e achar a relação entre esses dois sinais. Para poder fazer isso, eu posso criar um modelo do meu amplificador. Então, a gente criou o modelo do amplificador. E criou o modelo para quê? Para facilitar o nosso equacionamento dos circuitos, tá? Então, a gente criou um modelinho. Então, eu quero que vocês lembrem o que é o modelinho, por que a gente criou e da onde que ele veio, né? E lembre que ele é baseado na resistência do semicondutor, que é o Rzinho E. Tá? Lembrem como é que calcula, 26 mili pela corrente de emissor. Tranquilo? Então, tentem recordar disso, o que está acontecendo, por que a gente modelou, o que a gente quer encontrar, beleza? Basicamente isso. E é isso, tá? O que a gente vai ver na próxima aula? Basicamente, outro tipo de modelo do transistor, tá? A gente vai ver esses dois tipos de modelo e depois vai começar a analisar os amplificadores usando esses modelos, tá? Então, na aula de hoje a gente viu o modelo RE, na próxima a gente vai ver o modelo híbrido, e depois a gente vai começar a analisar os amplificadores de fato. A gente vai pegar os amplificadores, vai colocar um modelo do transistor lá dentro e vamos fazer uma análise de circuitos. Daí a disciplina vira circuitos 1 de novo, tá bom? Deixar linkado aqui uma videoaula do LT Spice que mostra os princípios para começar, tá? E é isso. Nenhuma dúvida, gente? Não, tudo certo, professor. Bom, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Até semana que vem. Até mais. Professor. Até mais. Valeu. Até mais.